Bem, meus irmãos, como eu disse, quero deixar uma palavra de reflexão. Quero dirigir-me a uma pequena oração com os irmãos. Querido Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade que tem nos dado. Meu Deus, ao teu servo, à tua serva que está vendo esse pequeno vídeo, que o Senhor possa abençoá-lo poderosamente. Esses pedidos de orações que nós temos nos grupos, meu Deus, que o Senhor, com as tuas mãos poderosas e potente, saradora, olhe para a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Eu quero, junto com os nossos irmãos, ler aqui o Salmo de número 40. Salmo de número 40. Diz assim, eu vou ler na revista atualizada. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de uma tremenda lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Meus irmãos, eu sei que fazemos as nossas lives e nem todos os irmãos têm a oportunidade de participar naquele momento e receber uma palavra de Deus para os seus corações. Meditando agora à tarde nesse salmo, me levei a pensar numa palavra para a nossa meditação. E o que esse salmo fala muito na minha vida, é um salmo que me acompanha desde quando eu tinha 18 anos. Eu fui muito tocado por esse salmo, pois foi o salmo que me trouxe de volta para a igreja. Foi através desse salmo que eu voltei para a casa do Senhor enquanto lia este salmo. Às vezes, irmão, nós nos vemos como se em meio a uma grande e forte tempestade, não é? Às vezes, a situação em que nos encontramos é como se estivéssemos numa grande e forte tempestade. E uma pessoa, ele estando só, quando apanhado de surpresa por um vendaval impetuoso, estando ele no mar furioso, ele vai lutar muito, mesmo que ele esteja só, a uma distância, talvez que ele não saiba onde está, pois o mar numa altura para frente, ele se torna escuro, tudo parece que é noite, mas mesmo assim a pessoa vai lutar bastante, porque o objetivo dele é sempre se colocar em segurança. As imaginações que virão são que vai passar uma embarcação por ali, ou que ele vai chegar em um lugar que tem a terra firme. Esse é o pensamento de quem está numa grande luta, numa grande dificuldade. Embora ele vai sentir no seu coração, nas suas angústias, como se uma voz saísse de dentro dele dizendo que ele não vai sair tão cedo desse problema que está enfrentando, que é a grande tempestade, e ele está em alto mar. A não ser que ele seja capaz de andar sobre as águas, o que não é possível a uma pessoa que não tenha Deus, ou que não seja ordenado por Jesus, que Pedro, no meu entendimento, que eu conheça, foi o único homem
que fez isso. Não sei quantos passos ele deu, mas foi o único homem, a não ser Jesus, ter andado em cima da água. Então, quem tem essa emoção, essa sensação é somente Pedro. E mais ninguém tem essa sensação, porque ninguém passou por isso, né? A não ser que alguém tenha passado por grandes tribulações, lutas em alto mar, em lugares de muita água. Isso eu sei que muita gente pode ter, mas que tenha andado, eu penso que essa sensação foi só de Pedro. Do contrário, não havendo essa possibilidade, a pessoa não consegue sair da tribulação, não consegue sair da luta, não consegue sair da dificuldade, não consegue sair do temporal, da tempestade que ele está, não consegue. Nesse salmo, essa é a visão que Davi está tendo. É mais ou menos isso que ele está vendo. Uma luta contra muitas águas. E essa luta dele, ela vai ter um duplo sentido, porque ao mesmo tempo que ele procura por calma, procura por estar esperando, porque aqui esperar aqui é uma grande capacidade de esperar, né? É uma longanimidade, esperar aí. Ao mesmo momento que ele procura por isso, também há uma outra coisa a pensar aqui, que é a ansiedade. Então veja que duas coisas vão caminhar junto aqui. Duas coisas. Ele vai tentar ter calma, mas ao mesmo tempo que ele vai tentar ter calma, a ansiedade vai tomar conta da vida dele. Não tem como ser diferente. E no intervalo de uma onda e outra, aqui a onda passa e ele se quebra, ou ele bagunça toda a vida dele, mas aquela onda vai embora, mas ele está num lugar que não tem como sair de lá, outra onda virá, talvez mais forte, com mais ímpeto, e atacará ele com mais força ainda. Então, no intervalo entre uma onda e outra, ele vê as dificuldades, né? As dificuldades cada vez mais ameaçadora, e ele percebe que a chance que ele tem de livramento, a chance que ele tem de sair dali, ela fica mais difícil ainda, porque quando a onda vem, ela pode trazer para o lado das margens, na praia, no caso, como também ela pode levar mais para o meio do mar. Então é inconsequente uma pessoa perdida numa situação dessa, ele tentar lutar, tentar fazer alguma coisa, ele não vai conseguir. Então Davi está nos aconselhando aqui que nesse momento de grandes lutas, que as ondas vêm, que as ondas batem fortemente, nós temos que ter essa qualidade aqui, que é esperar. Esperar aqui é como se você fosse espreitar, né? Eu sei que tem irmãos aqui que são mineiros. O mineiro usa muito essa linguagem espreita, né? Que é esperar olhando com confiança que a salvação, a solução para aquele problema vem. Ele não sabe que hora vem, não sabe se vem do lado direito ou esquerdo, como é que vai acontecer, ele não sabe, mas ele fica na espreita, ele fica esperando ali, confiadamente, que o socorro virá. O socorro virá. Então, Davi está dizendo, eu estou como assim, as ondas vêm, bate, leva para lá, traz para cá, eu penso que vou vir para o raso, onde eu consigo ficar em pé. Quando eu percebo, eu estou mais para o meio do mar, quando eu tento resolver lá, ele falou, então eu estou aqui esperando, vou ficar confiando, não vou lutar, porque quando você luta numa situação dessa, qual é as condições que você vai obter? É perder totalmente a força, perder totalmente o controle das coisas. E nós não podemos perder o controle da oração, não podemos perder o controle da leitura bíblica, não podemos perder o controle da confiança que nós temos em Deus. Nós temos que continuar nesse controle. E para isso nós temos que as ondas batem e leva para lá, leva para cá, mas vamos confiar no Senhor, vamos ficar esperando pelo Senhor. Então, a dificuldade estava mais para a prova aumentar do que a solução chegar.
né, do que a solução chegar. Mas aí Davi, ele afirma que quando tudo acabar, ele vai cantar, né? Quando tudo acabar, ele tem um cântico novo para apresentar ao Senhor. Esse cântico também não é dele. Esse cântico é Deus quem deu a ele em meio às lutas, em meio às tempestades, em meio às dificuldades. Deus deu a ele um cântico, né? Então ele está dizendo que está sendo quebrado, sendo moído, mas no meio dessas provas ele tem um cântico novo. Não é novo para Deus, que Deus é quem deu, mas é novo para ele. E ele vai sair daquela situação e vai apresentar esse cântico novo para Deus, né? Embora o cântico para Deus não seja novo, mas é um cântico novo porque Davi nunca ouviu aquilo, ele não tinha essa experiência. Ele vai conseguir essa experiência em meio ao quebrar das ondas, em meio ao vai para o fundo, vem para cima, vai para baixo, e ao meio às vezes ficar meio sem direção, mas ele vai receber aí de Deus a bênção nesse sentido. Dia desses eu estava pregando nas nossas congregações e eu disse exatamente que Abraão, há alguns versículos na Bíblia que nós não vamos compreender muito e talvez não vamos compreender nunca. Quando a Bíblia diz que Abraão andou errante, né? Andou errante, sem saber para onde ia. Eu não vou aqui entrar nessa questão dessa interpretação, mas é isso. Às vezes você não tem noção do que vai acontecer. Estamos em meio a uma pandemia. Estamos em meio a uma guerra, né? Nós temos aí, fica em casa, a gente mora, quem mora nos bairros de São Paulo sabe como está, como a situação está. O povo está na rua, os bares estão cheios, o povo está na rua, não tem mais como ficar em casa, são já indo para 70 dias. E esta é a situação, as coisas vão piorando. Mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, nós temos aqui uma palavra de Deus para a nossa vida. Esperar com paciência, confiantemente pelo Senhor, porque aqui nós temos o quê? Algumas coisas. Deus, ele é um Deus que age por nós, né? Primeiro, Davi espera o quê? Espera por um resgate. Ele não tem mais o que fazer. Ele, por si, não há o que fazer. Você imagina você sozinho no meio do mar, deu um vendaval, você caiu da embarcação, se perdeu dentro daquele mar e você está vivo. Você está vivo. O que você pode fazer? Nadar você não vai conseguir. Andar por cima das águas você não vai conseguir, né? As águas não vão secar. As águas vão continuar lá. Você é uma pessoa que poderá se cansar daí a pouco. Vai acontecer o que? O cansaço, a pessoa vai se entregar aos poucos e vai morrer. Essa é a situação de quem cai no mar, numa situação dessa. Mas aqui Davi está dizendo, mas existe uma esperança, e essa esperança está em Deus. Ele é o nosso resgate. Deus é o nosso resgate. Deus é quem vai tirar nós dessa situação. Olhando aqui para o momento de pandemia, não há solução no homem. Não há solução. Eu li agora mesmo na internet que aqui no Brasil é provável que nós vamos até o mês de outubro, mais ou menos desse jeito. Mas a gente ouve os comentários internacionais que as vacinas, que vai melhorar essa situação, talvez lá para o mês de junho do ano que vem. Talvez. Mas nós vamos nos desesperar por causa disso? Eu sei que alguns irmãos passam por tribulação. Nós temos vários pedidos de oração aí. Irmãos que são acometidos por esse momento, porque a pessoa está dentro daquela faixa de trabalhos essenciais, ele tem que trabalhar para não perder o emprego, ele é motorista de ônibus, ele é cobrador, ele está sempre envolvido com pessoas, e às vezes ele vai chegar a contrair o determinado vírus, mas o que fazer nessa hora? Confiar em Deus. Deus é a nossa solução. A Bíblia diz que Deus é o socorro presente na hora da angústia. No momento difícil, Deus se faz presente. Davi está dizendo, nesse salmo, mostra para nós que temos que ter calma, que temos que ter capacidade para esperar, que ela é difícil, mas é tão necessária quanto
ao resgate, né? Tem situações que não dá para dizer nada. Apenas espere pelo Senhor, porque Ele vai agir a nosso favor. Davi está esperando o resgate quando ele olha o versículo 2, né? O versículo 1 ainda. Pelo Senhor. Aí diz assim, e ele se inclinou. Pronto. Ele já não vai morrer mais. Né? Ele se inclinou. Segundo ponto. Ele me ouviu. Quer dizer, ele olhou, inclinar e olhar para baixo. Olhar para baixo. Ouvir é prestar atenção no que está acontecendo lá embaixo. Ele ouviu o quê? Ouviu quando eu clamei por socorro. Então, eu não vou morrer. Eu não vou perder nesta situação. Aí vem vem mais coisa aqui. Tirou-me de um poço de perdição, ou de um lamaçal terrível, ele tirou. Né? Quer dizer, aquelas ondas que estavam passando por cima, quebrando Davi, aquela situação que ele está vendo, aqui parece, já no versículo 2, ele mostra aqui como, não sei se vocês conhecem a areia movediça, né? Quanto mais você mexe, mais você afunda, mais você mais você se perde. Aí Deus tirou ele de lá, tirou daquele poço de lamaçal e colocou os pés dele sobre uma rocha. A rocha é símbolo de Cristo, né? Simboliza Cristo, simboliza a salvação, simboliza a recuperação do pecador, simboliza a saúde que nós precisamos, que ela está em Cristo Jesus. E firmou meus passos. E aí, versículo 3, e pôs nos meus lábios um novo cântico, quer dizer, deu uma nova experiência, e Davi saiu dali cantando um novo louvor ao nosso Deus. Meus queridos irmãos, é isso que vai acontecer se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Deixar que Ele age. Talvez você esteja preocupado que vai perder o emprego, que a empresa faliu, e tudo isso pode estar acontecendo. Mas nós servimos a Deus, o Deus poderoso que fez os céus e a terra. O Deus que dá a nós a esperança, a confiança de ficarmos esperando por Ele e Ele ter solução para o nosso problema. E aí eu termino aqui dizendo aos irmãos o seguinte, o versículo 4 e 5, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu termino aqui, quer dizer, é mais do que feliz. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Ou seja, não tem felicidade igual, não tem prazer igual aquele prazer, aquela felicidade do homem que põe no Senhor a sua confiança. Eu acredito que você está neste momento, talvez desesperado, mas põe a sua confiança no Senhor. Vamos esperar pelo Senhor, né? Deus vai solucionar o problema, Deus vai fazer coisas extraordinárias, né? Nós estamos orando para que nós tenhamos conosco os nossos amigos, os nossos irmãos, a nossa família. Estamos orando para que quando chegar o final de tudo isso, quando dizer assim, olha, a curva está descendo, está acabando, nós podemos voltar aí, voltando para a nossa realidade, nós podemos dizer assim, até aqui tem nos ajudado o Senhor, Deus nos dará vitória. Nosso Deus, estenda as tuas mãos sobre o teu servo e tua serva, e o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Dá a ele força e coragem para esperar, para confiar, para continuar, meu Deus, lutando na esperança, na convicção de que o Senhor é o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.